Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Provérbios 4, do 1 ao 6, que nos diz assim: Ouve, filho, a instrução de seu pai, e estais atentos para que aprendeis prudência, porque vos dou boa doutrina, não desamparais meus ensinos. Porque eu também fui filho do meu pai, preferido eternamente da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: Renha o teu coração minhas palavras, guarda os meus mandamentos e viverás. Então aqui, irmãos e irmãs, e para mim também, porque primeiramente essa palavra é para mim e depois para vocês. Aqui então o Senhor ele vai dizer os benefícios da sabedoria. Ele vai dizer assim: filho, fique atento quando eu falar contigo. Quando eu falar contigo, guarda as minhas doutrinas. Não se afaste dos ensinos que eu passo para você, então tu viverás. Guarda no teu coração. Se guardamos o nosso coração com uma palavra, aleluia Jesus, nós teremos vida, nós teremos proteção. Porque o Senhor vai dizer assim, que Ele vai nos guardar e Ele vai nos proteger, aleluia Jesus, se guardarmos e vivermos sempre com uma palavra de sabedoria que Ele nos dá, aleluia Jesus. Então o Senhor diz para mim e para você assim, ó: se você guardar a minha doutrina, se você guardar os meus estatutos, que são os mandamentos, no teu coração, não deixar coisa má entrar no teu coração, porque enganoso é o coração. Então, como ele é muito enganoso, você tem que encher ele da palavra do Senhor. Você vai sempre ler a palavra, aleluia, Jesus, para você guardar os ensinos do Senhor, aleluia, Jesus. Então, o Senhor diz assim para mim e para você: adquira sabedoria. O livro mais completo e espiritual é a palavra de Deus. Ela penetra profundamente no nosso espírito. E ela vai ali nos mostrar, porque ela vai nos libertar de todos os nossos pecados. Mas para mim e para você ser liberto dos nossos pecados, a gente tem que guardar a sabedoria do Senhor, a instrução do Senhor no nosso coração. Salmodiai o Senhor, leia os salmos. Salmodiai o Senhor, lembrai dos salmos em seu coração. Hinos que glorifica o Senhor, harpas cristãs, que fala, a letra fala conosco, aleluia Jesus. Então nós temos que ficar com uma palavra, com os salmos, com os louvores na nossa mente e no nosso coração. Então aí o Senhor nos guardará de todo mal, de toda enfermidade, de toda pestilência, nos guardará dos nossos inimigos, aqueles que são usados por Satanás. Você lendo a palavra, aleluia Jesus, você consegue repreender os dardos inflamados, a palavra vai dizer. Se você ora para repreender as setas, que são os dardos inflamados, você tem que ter fé, porque se você orar pelo teu filho, você é uma pessoa que não tiver fé, você vai pensar: nossa, mas eu orei, não aconteceu nada, essa criança está agitada, está nervosa, está mal educada, está estressada, está briguenta. Por quê? Porque nós estamos falhando em ler a palavra. Aleluia, Jesus. E é ela,
aleluia Jesus, que quando nós orarmos, o Senhor vai repreender os dardos inflamados, principalmente da nossa mente também. Então é isso que o Senhor diz para mim e diz para você: guarde os meus mandamentos, então viverás. Aleluia Jesus. Quer viver? Quer ter prosperidade? Quer que o Senhor te guarde dos teus inimigos, que são usados pelo inimigo, e os ataques espirituais? Aí o Senhor vai te guardar e vai te dar autoridade, aleluia Jesus, para você repreender no nome dele. Amém, irmãos? Então ficamos com essa direção para o dia de hoje, que o Senhor, Ele tem pressa na minha vida e na tua vida. Porque o Senhor, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando porque o inimigo também está trabalhando. Então Ele precisa fortalecer os dele, para que os dele sejam salvos. Porque o inimigo está trabalhando e logo vai se levantar o homem da perdição. O falso profeta já foi levantado. Agora falta só levantar o homem da perdição, aleluia Jesus. E ele precisa que eu e você nos fortalecemos na presença dele para suportar, aleluia Jesus, as aflições que virá em tempos futuros e não vai demorar. Aleluia Jesus. Então fica essa direção para mim e para você. E eu peço, irmãos, compartilhe essa palavra que o Senhor está nos falando nesse dia de hoje. Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.